Você sabia que de cada 4 mulheres que dão à luz no Brasil, uma sofre de depressão pós-parto? É um número altíssimo, inclusive comparado com outros países de baixa renda, de baixo desenvolvimento. O maior estudo já feito no Brasil sobre esse assunto, que chama Nascer no Brasil, revelou que um dos fatores que mais contribuem para esse alto índice de depressão pós-parto é o número elevadíssimo de cesarianas que a gente tem por aqui. Outro fator que também ajuda a ampliar esse índice são as intervenções dolorosas, que muitas vezes são desnecessárias, mas que também ocorrem durante o parto, como a episiotomia e o uso de ocitocina para a indução do parto. Hoje eu vou ter o prazer de conversar aqui com a Isabel, uma das mulheres que, assim como eu, enfrentou a depressão pós-parto. Mas ela conseguiu sair da depressão de uma maneira muito linda, que vocês vão conhecer aqui comigo agora, em mais uma história que prova que quando a gente conta a nossa narrativa de um outro jeito, a gente pode chegar mais perto da nossa cura. Se você gosta desse tipo de conteúdo, se inscreve aqui no canal e, claro, deixa os seus comentários também no nosso vídeo. Você teve depressão pós-parto assim como eu. Como é que você soube que você estava com depressão pós-parto? Eu desconfiava. Eu me preparei muito para o meu parto, muito. Eu estudei, eu li, eu contratei uma doula, eu me preparei emocionalmente, fisicamente. Eu estava numa gestação muito plena, sabe? Eu estava muito conectada comigo. Quando eu completei 41 semanas, eu internei para induzir o parto e fiz uma ultrassom desnecessária, não é protocolado, e deu que ele tinha mais de 4 quilos, o que não é uma indicação de cesariana. Mas o sistema me venceu. É importante falar isso, né, do sistema me venceu, porque na verdade a gente está num país em que o sistema opera como padrão na cesariana, o que deveria ser ao contrário. A gente está começando, acho, né, num processo de conscientização para tentar mudar essa realidade, mas a gente ainda está muito longe de conseguir mudar e normalmente é isso, as pessoas vão te falando coisas, né, tipo isso, seu bebê tem mais de 4 quilos, então a indicação é cesariana, né? No meu caso era assim, não, a bolsa já rompeu, indicação de cesariana. E na verdade a gente sabe, né, que quando a gente estuda a fundo o assunto, que nem uma coisa nem outra é indicação de cesariana, né? Associado a isso, né, a gente se vê num medo, que eu acho que é natural do ser humano, que é da gente ter o instinto de sobreviver. Então, você está ali num momento em que o médico está te falando que você pode colocar o seu bebê em risco. Olha que pesado que é isso nas suas costas, né? Se você assume esse risco por si só, já é muito pesado, uma carga emocional muito intensa, né? E, na verdade, não. A gente está se colocando em risco, mais em risco, né? Quando a gente está se submetendo a uma cirurgia que não é necessária para aquele caso. Então, os riscos associados, eles aumentam, né? Quando a gente está se submetendo a essa cirurgia. Mas é muito difícil a gente ter esse discernimento quando o médico é e deveria ser a autoridade, né? E a gente está absolutamente fragilizada por uma situação de inexperiência, porque afinal de contas era, né, o nosso primeiro filho, né? E você não tem ideia do que vai acontecer, né? Então você ouve aquela voz experiente e você acha que ela realmente é a voz da experiência e da autoridade, né? Com o título do médico, alguém que você confiou nos últimos 9 meses também, né? Sim, e eu acho que também o fato da gente falar pouco sobre isso e ter poucas referências, né? Por exemplo, tenho 5 irmãs, 3 pariram. Então, foram 5 gestações que acabaram cesariana, totalmente desinformadas. A minha mãe teve 3 gestações biológicas, as 3 foram cesarianas. A minha avó também. Estou num ambiente que eu não conheço mulheres que tiveram partos normais. E isso vai se perpetuando, né? A gente vai criando mais ainda esse estigma, né, de que o parto normal é um absurdo. E, na verdade, é o contrário. Então, acho que quando a médica falou para mim que eu ia para uma cesariana e eu tinha consciência de que aquilo não era uma indicação de cesariana, que tinha feito um pré-natal perfeito, maravilhoso, estava muito dentro das mulheres que têm, das 85% das mulheres que têm uma gestação saudável e vão ter um parto normal saudável, tendo essa consciência, ainda assim eu não consegui bancar e falar, então eu vou para outra maternidade. Poderia ter feito isso, mas eu não tive essa coragem. Então, acho que ali começou um processo depressivo. Foi muito difícil para mim falar sobre isso, porque a gente tem também esse estigma de que a criança nasce é uma bênção. De fato, é uma vida que a gente está fazendo nascer.
mas a gente também está morrendo, né, nesse processo. Então a gente está deixando de ser aquela pessoa que a gente foi um dia e está se tornando outra pessoa. E isso é muito importante falar também, né, desse luto da mãe, né, da mãe como mulher, né, porque nasce uma mãe e morre uma outra personalidade que você tinha antes disso, né. E esse luto, acho que foi o meu processo mais difícil, porque ele começou antes do meu filho nascer. Então, o meu filho nasceu no momento em que eu estava enlutada. Ele nasceu no momento em que eu estava fragilizada, eu estava frustrada. O que eu transbordava não era amor, não era a alegria que eu cultivei naqueles 10 meses de gestação. Na realidade, eu recebi aquela criança no meu pior estado de espírito. E eu não podia falar sobre isso, porque toda vez que eu tentava falar sobre isso, vinha uma retórica. Mas, pelo menos nasceu com vida, pelo menos. E isso não fala sobre a dor, né? A gente está num momento de muita fragilidade. Interessante isso que você falou, né? Que isso não fala sobre a dor, porque não só não fala sobre a dor, como te obriga a sentir a antítese da dor, né? Você cai numa expectativa dos outros para não gerar frustração para a sociedade que está em volta ali te julgando, de sentir algo que você não está sentindo, como se a gente pudesse sentir algo que a gente não está sentindo. Karina Fukumitsu, minha amiga psicóloga, ela sempre fala, a dor é do sentidor, é de quem sente. E o nosso papel é acolher aquela dor, né? Acolher a nossa dor e acolher a dor do outro quando o outro fala pra gente também, né? Sobre a dor dele. E aí, Mari, é muito interessante você trazer isso, porque depois que eu passei por esse processo, é um exercício que eu faço diário, né? Toda vez que alguém vem me falar alguma coisa, que eu vou responder com pelo menos, eu me calo. Porque o pelo menos, ele parece, assim, na minha percepção, que ele sempre antecede uma atrocidade, uma coisa que nunca deveria ter sido dita. Então, quando alguém me conta uma coisa, eu falo, não falo mais. Adorei esse ensinamento. Adorei, maravilhoso, maravilhoso. A gente nunca vai estar dentro do outro para entender o que o outro está sentindo, né? E para sentir pelo outro. E às vezes uma coisa que a gente acha que é pouco importante, porque talvez na nossa vida não fizesse tanta diferença assim, na vida daquela pessoa faz uma diferença tremenda, né? E pode até estar provocando uma depressão. Enfim, o bebezão nasceu e teve que ficar dias no hospital porque tinha hipoglicemia, inerente, né, de ser uma criança acima do percentil ali, padrão, né, de peso. E aí, quando a gente chegou em casa, assim, a gente já tinha optado por não ter rede de apoio, porque a gente não fazia ideia do que seria o caos da nossa vida. E nessa tentativa de dar conta que era um histórico meu, de dar conta de tudo, né, de um histórico talvez do papel feminino na sociedade, né, que é imposto, né, eu fiquei doente. E eu fiquei muito doente. Então, eu tinha um bebê que era doente também, o Chico teve bastante refluxo, a gente demorou para diagnosticar esse refluxo, ele passava o tempo inteiro no meu peito e ele chorava o tempo inteiro, ele não dormia nunca. E aí, quando esse processo todo veio à tona, eu comecei a ter uns apagões, assim, né? Eu estava amamentando, estava fraca e apagada. E aí, enfim, fomos investigar, tive muita ajuda, assim, fui num banco de aleitamento materno, né, que tem vários gratuitos, são excelentes. E aí uma médica que me viu e falou, olha, seu filho tem refluxo, ela fez vários testes com ele e falou, como eu sou médica, eu posso medicá-lo, mas eu quero que você vá no pediatra dele para poder fazer o tratamento acompanhado, né? E aí eu consegui marcar essa consulta nesse homeopata, que foi meu homeopata quando eu era criança. Ele é espírita, então ele tem um Pedrinho aqui, que fala que sussurra pra ele algumas fofocas, né? E bem, ele viu meu filho, falou, refluxo mesmo, não tem dúvida nenhuma, a gente vai tratar. Infelizmente, ele vai ter que seguir com o medicamento alopático, porque o caso dele é grave, né? Ele tá sofrendo, ele tá sentindo dor, e tudo bem. Acabou a consulta, ele falou assim pra minha mãe, ele já conhece minha mãe, né? Pelo menos 31 anos, ele falou assim, vou pedir pra você sair da sala com o Francisco, que eu preciso conversar com ela. E aquilo, Mari, foi um baque pra mim, que eu falei, gente, me descobriram. Porque eu não tinha coragem de falar com ninguém que eu estava sentindo. E aí, quando a minha mãe saiu da sala, ele falou assim, senta aqui, que Pedrinho me falou que você está com depressão. Uau. E eu vou te tratar. Você não vai sair dessa sala sem me prometer que você vai fazer tudo o que eu mandar. Me receitou meditação, falou, você vai ter que ser muito disciplinado na sua prática meditativa, isso aqui é a sua cura, isso é onde você vai alcançar o seu estado de cura. E, enfim, eu desabei nesse momento, porque, de fato, eu estava escondendo uma mentira de todo mundo. Assim, eu não tinha coragem, talvez, nem de falar para mim mesma. Mas, assim, eu não queria acreditar naquilo.
Aquilo não combinava com a minha essência. Não tinha mais sentido a minha vida, entende? Meu único sentido era cuidar daquela criança. Mas eu não tinha mais vida, vivacidade, não tinha mais. Esse médico te salvou, né? Porque ele trouxe a realidade escancarada, né? Como você disse, fui pega, te desvendou ali, né? Para você mesma, te desmascarou. E aí ele recomendou a meditação e aí você encontrou esse aplicativo, o Zen. Você já conhecia o Zen ou você pesquisou na internet? Eu acompanhava o trabalho da Juliana Góes, né? Porque gostava da linha dela, assim, né? A forma como ela tratava a gravidez. Assim, eu achava encantador, assim, as informações que ela trazia mesmo, porque ela estava muito fora da minha bolha cesarista. Então, ela foi muito importante para mim nesse processo. E aí ela falava bastante da meditação, mas eu sou uma pessoa muito agitada e eu, né, achava que a meditação não era para mim. Afinal de contas, eu sou agitada. Nunca pensei em, vou baixar esse aplicativo, pagar uma assinatura para fazer. E hoje, assim, eu pago eternamente, porque eu acho que é isso, assim, mudou a minha percepção de vida, sobre mim e sobre a vida, assim. A meditação, ela é exatamente isso, eu sinto que ela abriu um espaço dentro de mim. Eu gravo uma meditação, jamais imaginaria que ia ter um impacto numa pessoa, assim como teve esse impacto em você, né? Isso é muito... Tem que agradecer muito esse universo mágico. Então, assim, acho que foi muito providencial mesmo. Foi o universo, de fato. Foi um monte de coisa que juntou e que deu match. Porque daí você começou esse processo de resgate e teve algo também muito bonito que te ajudou a sair, que foi o curso de doula que você fez, né? A gente fala que a gente vai fazer uma profissão para ajudar os outros, né? Balela, né? Pra gente mesmo. Assim, aquilo ali foi totalmente para eu me perdoar, sabe? Por não ter tido forças de lutar pelo meu corpo, pela minha decisão, pela minha vontade, pelo meu embasamento científico. Então, ali foi o meu perdão. Eu acho que isso é tão importante, né? Porque você falou dessa história cultural das mulheres terem que dar conta de tudo, e eu acho que tem uma outra questão também cultural que eu vejo muitas mulheres enfrentando, e eu me incluo nisso, que é a gente não se valida. A gente sempre fica esperando validações externas, né? A gente sabe, a gente estudou, a gente sente, a gente tem intuição, a gente conhece o nosso corpo melhor que ninguém, mas muitas vezes a gente olha para o lado para dizer, vou ou não vou? Sigo ou não sigo? Né, quando na verdade a gente só tem que olhar para dentro, e eu acho que isso é um ensinamento muito valioso, a gente precisa disso, né? Quando você fala assim, que a gente precisa da validação externa, eu acho que a gente como educador, né, que somos, porque sempre tem uma criança que está do nosso lado, sempre. A gente precisa mudar o nosso comportamento diante das crianças, porque essa validação externa, eu acredito muito que ela começa quando a gente manda a criança botar um casaco. E ela está dizendo que ela não sente frio, que ela está com um sentimento diferente do seu, mas é o seu que vale, não é o dela. E quando a gente manda a criança comer o prato todo, e ela não quer mais, ela está satisfeita, mas o que vale é a validação externa. Então a gente, nesse processo, a gente vai perdendo tanto a autenticidade, né, que é essa conexão nossa com a gente mesma, e vai validando tanto o que o externo diz, que quando chega na fase adulta, a gente não exercitou isso a vida inteira. Então a chance da gente se perder cada vez mais e mais e mais e mais é enorme. Muito maravilhoso isso que você acabou de falar. Eu também acredito piamente que começa aí mesmo, e a gente tem que tomar muito cuidado, porque a gente foi ensinado dessa maneira, e para a gente reproduzir é um pulo, né? A gente precisa estar muito consciente, muito fora do piloto automático, a gente precisa meditar muito para a gente perceber que a gente está dizendo isso. E eu vivo isso aqui com o meu mais velho o tempo todo, porque eu sou muito friorenta e ele é muito calorento. E eu falo, Miguel, não é possível. Mamãe, eu não sinto frio. E tá tudo bem, né? Que vou fazer o quê? Vou discutir com o frio que ele sente? A gente acabou de falar, né? A dor é de dor, assim como o sentimento é de quem sente. Eu não posso dizer se ele tá sentindo frio ou calor, né? Só ele pode dizer. Tenta controlar você primeiro, sua raivinha aí, sua dor, seus processos, sua alegria. Controla tudo, depois, né, a gente acho que transborda, né? Mas aí você escreveu uma meditação para o Zen, para o aplicativo que você fazia meditação, você escreveu uma meditação. Me conta como foi isso. Então, Mari, um dia eu
depois que tinha passado essa história toda, eu te mandei aquela carta, né? Eu já me sentia muito melhor assim, naquele momento, porque eu já estava me perdoando, né? Já estava naquele curso que me uniu com mais, sei lá, 50 ou 60 mulheres, e eu percebi que essa era uma dor da maioria delas, assim, né? Esse processo depressivo, pós-parto. E aí, eu um dia tomei coragem e peguei meu caderninho, né, de escrita terapêutica, escondido, 7 chaves, e comecei a ler e falei assim, cara, eu preciso fazer alguma coisa. E aí, eu mandei um e-mail pro Zen lá, tipo, falei, caramba, eu não sou ninguém me conhece, né, eles não vão aceitar nunca isso. E aí, minha surpresa, assim, o Krika me ligou um dia e falou assim, então, vamos gravar? Como é que vai ser isso e tal? E aí, eu fiz 5 meditações lá, estão disponíveis lá no Zen. Olha que maravilha isso! E você já recebeu algum retorno, tipo esse que você me deu, Mari? A sua meditação foi importante para mim. Alguém já chegou, Isabel? A sua meditação foi importante para mim? Eu já recebi retorno no sentido de se sentir representado em palavras, assim. Especialmente a meditação que fala sobre a caverna, né, que é sobre o puerpério. Eu recebi algumas mensagens falando assim, você traduziu o que eu sinto, que eu não conseguia dizer, né, em palavras. E isso foi um abraço enorme. E só isso já vale, né? Conta pra gente um pouquinho mais dessa meditação da caverna, só pra eu entender o que ela é, pra ver se, de repente, tem alguém assistindo aqui também que vai fazer um sentido imenso ouvir. A ideia da meditação é que você se encontra numa caverna escura, que você não conhece, que você não sabe sair. E aí, alguém te dá a mão para te conduzir para fora dessa caverna. E existe todo um processo, assim, a meditação ela vai te levando pela caverna, então é um processo de construção da minha caverna, né? Eu externalizo ali como que foi a minha saída da caverna. Então, essa pessoa, ela tá me dando a mão, a gente vai se dando força e coragem e energia para mesmo no frio, no escuro, num lugar que a gente desconhece, que a gente não sabe se vai ter um buraco ali na frente, a gente vai pisar e cair. A gente não sabe nada, mas essa força, ela vai levando a gente, conduzindo a gente para fora da caverna. E aí tem um momento que tem a transição, né, para o espaço externo, que eu acho que é a grande beleza, que eu acho que é a hora que a gente fala assim, nossa, eu agora estou pronta para ser mãe, eu agora estou pronta para viver essa nova experiência. Eu agora estou pronta para o amor entre mim e o meu filho. Eu agora estou pronta para isso. Essa transição para mim é muito importante, porque é bem como foi assim para mim mesmo, né? Tem folhas que você precisa tirar, tem ali a luz forte nos olhos que você antes não enxergava, porque você ficou muito tempo no escuro, e agora você não precisa mais dar a mão para essa outra pessoa, porque na verdade ela está te dando. Então, quem te tirou da caverna foi você. Foi talvez a sua mulher selvagem, né? A sua mulher mais intuitiva, mais íntima, mais... que tá ali, assim, que a gente se perdeu. Mas que com esses processos, né, assim, com um olhar afetuoso de alguém, com uma escuta de alguém, com uma meditação, com a gente liberando tudo que tem aqui dentro que tá ruim, esse processo a gente se reencontra com a nossa mulher mais intuitiva, né? E ela vai tirar a gente da cabeça. Esse feminino nosso, né, que precisa ser resgatado às vezes, né, e que sempre quando ele é resgatado, ele nos resgata. E eu acho que a gente às vezes deixa ele mesmo muito esquecido. E que tem a ver também com essa história de a gente recuperar a nossa autoestima e recuperar a nossa validação interna, né? Não esperar que outra pessoa venha nos resgatar da caverna, porque a gente é que vai sair da caverna. E hoje Francisco tá ótimo. Eu sinto que ele é uma criança muito diferente, assim. Ele é muito alegre, ele é muito cheio de luz, ele tá sempre iluminando os lugares que ele tá, assim. Eu acho que é uma característica dele. Você me lembrou de uma oração que, quando o Miguel era pequenininho, eu fazia muito para ele, que eu sempre falava assim, que você possa continuar vendo o mundo com esses olhos de enxergar a beleza em todo lugar por onde você passa, e que através dos seus olhos as pessoas que te rodeiem possam enxergar a beleza também, porque o mundo é cheio dela. Nossa, emocionante. Tô arrepiada. É um convite o tempo todo. Maternar é meditar o tempo todo. Bom, e se você fosse deixar um recado
para quem está assim, passando por uma depressão pós-parto agora, ou quem está ainda em negação da própria depressão pós-parto? Eu também tive um período de negação da minha depressão pós-parto. O que você diria? Para procurar ajuda. Eu acho que esse é o primeiro passo importantíssimo. Se livrar dessa amarra que a gente tem, de que a ajuda ela não é necessária. Assim. É procurar toda a rede possível de apoio. Família, médicos. Se você não tem a condição de pagar um médico, ou mesmo não tem coragem, assim, procura na internet grupos de apoio de mulheres que apoiam mulheres. Tem muitas coisas que a gente pode fazer juntas, né? Que eu acho que é um movimento que precisa ser unido mesmo. Então, procura ajuda e se entrega para esse processo, porque a gente não consegue sair dele se a gente não se entregar. E essa dor, ela precisa ser vivida, ela precisa ser acolhida, ela precisa ser validada, ela precisa ser abraçada. Muito sábias essas palavras. Gente, a gente falou aqui do Zen App, tem uma entrevista aqui no canal gravada com a Juliana Góes, que é uma das fundadoras do Zen App. Se você quiser dar uma olhada lá na entrevista, que ela fala sobre a meditação, sobre o processo meditativo dela. A gente quer muito que vocês deixem seus comentários aqui no nosso vídeo. Vamos deixar também um link para o Zen App aqui nos nossos comentários, para as nossas meditações, tanto as minhas quanto as da Isabel. E se inscreve no canal se você ainda não se inscreveu, para acompanhar mais conteúdos como esse. Obrigada, Isabel. Foi um prazer imenso ter você aqui. Obrigadíssima. Muito obrigada por tudo, Obrigada. pelo seu trabalho, por tudo.